Está no ar mais um Vidas Abertas e no programa de hoje conheceremos mais uma história, mais uma mamãe, uma história linda, uma história incrível e essa camisa é uma dica para você. Estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial de hoje. Márcia, muito obrigado por nos receber na sua casa, muito obrigado por compartilhar a sua história com todos nós. Eu já conheço um pedacinho da sua história, tenho certeza que essa história vai agregar muito para todos que estão acompanhando o nosso programa, para toda a nossa sociedade. Muito obrigado por nos receber. Imagina, eu que agradeço por ter me escolhido, né? É um prazer participar e mostrar também a questão para que outras pessoas aprendam e conheçam a realidade, né? Antes da gente começar, Márcia, se apresentar mais, eu gostaria de agradecer nossos apoiadores. Espaço Bela Vitória, que fica localizado na Avenida Araucária, número 1463, em Maravilha, Santa Catarina. Também Óticas Flor de Lis, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 48, Centro de Maravilha. Pizzaria Márcio Mais, que também fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 727, em Maravilha. Também Barbearia do Juliano, localizada na Avenida 7 de Setembro, número 46, no Centro de Maravilha. Márcia, eu gostaria que você se apresentasse para todos os nossos telespectadores. Quem é você? Tá. Meu nome é Márcia Fátima Bortolanza, eu tenho 48 anos, tenho um filho autista de 18 anos, o Arthur, e a minha filha, a Alana, que vai fazer 17 anos. Eu sou natural de Maravilha, nasci aqui, morei fora por 12 anos e retornei e já estou há 13 anos aqui de volta. Quantos anos você tem hoje, Márcia? 48. 48. Como foi a sua infância? Olha, a infância normal, nós sempre moramos em chácara, trabalhamos na roça, meus pais plantaram tomate, tinha vacas, porcos, enfim, normal de chácaras, né? Uhum. Mas foi uma infância de brincadeiras sadias, digamos assim, né? Porque hoje em dia é só celular, né? E naquela época a gente brincava, enfim, mocinho bandido, esconde-esconde, essas histórias, sabe? Brinquei muito. Isso. E a sua adolescência? Olha, não me lembro de muita coisa, assim, como é que foi e tal, mas acredito que deve ter sido tranquila, eu acho. Eu e a Márcia, a gente estava falando antes, referente a lembranças de infância e adolescente. Eu também sou uma pessoa que quase não tenho lembranças. Olha só. A gente já desde cedo, a gente brincava muito, a gente tinha uma infância de se divertir com os amigos, primos, parentes, que tinham a mesma faixa etária de idade, mas a gente também trabalhava muito. Bastante. Já desde a infância a gente era como eu vou dizer, uma pessoa abraçal. Com certeza. E a sua convivência com seus pais e seus irmãos naquela época, como é que era? Olha, somos de origem italiana, então uma coisa que o pai e a mãe sempre prezaram, hoje o pai já é falecido há 5 anos, mas a mãe ainda está conosco, e é sempre prezado o almoço em família no final de semana. Então, quando a gente consegue se reunir, sempre procura estar junto, né? Para passar algum tempo junto, porque todo mundo tem os dias tão corridos que acaba não se vendo no dia a dia, né? E a gente tinha algo de no domingo ser um domingo tão especial, almoço em família, e a gente guardava aquela roupa especial que era de domingo, dia de semana. Verdade. Lembrou de uma boa coisa. Com quantos anos você ficou mamãe? O Arthur eu tive com 30 anos. 30 anos? 30 anos. E a Alana, 31. 1 ano de diferença 1 ano dos e pouquinho, dois. Você, no caso, tem 2 filhos. 2, Um menino e uma menina. Como você recebeu a notícia da sua primeira gravidez? Foi uma surpresa, porque assim, a gente já estava junto, eu e o pai deles não éramos
casados oficialmente na igreja, mas a gente já vivia junto há um tempo. Mas foi uma comemoração, porque é algo que a gente sempre espera, né? Se tu tá ali se relacionando, se tu tá morando junto, indiferente de qualquer coisa, tu sempre espera que em um momento vai aparecer o filho, né? Uhum. Então, não foi planejado? Não foi, mas quando descoberto foi muito bem recebido, né? Márcia, a gente, como nós sabemos, a gente está até com uma camiseta especial aqui, Sim. referente ao autismo. A Márcia tem o Arthur, que ele é autista. Então agora a gente vai abordar um pouquinho mais esse caso do autismo, para deixar um pouquinho claro para as pessoas que são ainda um pouco leigas na nossa sociedade, referente ao que é, na realidade, ser mãe de um filho autista. Como você recebeu a notícia, o diagnóstico de que o seu filho era autista? Na época eu morava em Palhoça, onde o pai das crianças ainda mora. Na época nós tínhamos o Arthur numa creche da comunidade e passamos por uma creche próximo à casa onde a gente morava. E essa nova creche começou a levantar, né? Ele tem algo diferente, mas assim, eu como mãe, eu sempre observava que ele nunca teve noção de perigo, sempre fazia aquelas coisas que tu dizia, uma criança desse tamanho, né? Não queria dormir, sabe? Essas coisas que hoje a gente sabe que é em decorrência do autismo, mas na época eu não tinha conhecimento, né? Então, no momento que essa creche começou, eles pediram para encaminhar para um órgão lá na Palhoça, que era o NEP, que é o Núcleo de Apoio à Educação, onde iria ter psicólogos, fono, enfim, para avaliar ele e tentar descobrir, né? E com o passar do tempo, tinha os atendimentos, mas não chegava, digamos, a fechar um laudo, a saber o que ele tem. Era sempre aquela mesma história de, ele é diferente, ele não sabe fazer isso e aquilo, mas não chegava. Aí o que aconteceu? Também nesse meio tempo, eu e o pai das crianças, a gente acabou não concordando, né? E acabamos nos divorciando pela questão do quê? Da não aceitação. Por quê? O pai dizia que o filho dele não poderia ter ao ser diferente dos demais. Então a aceitação por parte dele nunca, tipo, eu que corria com as crianças para um lado, eu que ia para o outro lado, ele nunca me acompanhava, ele nunca buscava, sabe? Então eu falei, não, chega. Ou é meu filho, ou é meu casamento. E eu falei, não, agora chega. Começamos a ver a questão da separação também, né? Uma semana antes de vir para... Porque daí eu entrei em contato com a minha família, que mora aqui, e daí eu fui até a PAI da Palhoça, até a PAI da Palhoça pedir um laudo, né? Porque lá eles têm uma equipe multidisciplinar para dar o laudo. Uma semana antes de voltar para casa, eu já tinha o divórcio tudo assinado, tudo pronto. A PAI da Palhoça me chamou e disse, mãe, nós chegamos a um laudo, teu filho é autista. Daí me deram um papel onde dizia as características, tudo que eles fizeram, e outro que tinha um encaminhamento, que eles diziam que ele precisava de psicólogo, enfim, aquela lista toda que a gente já mais ou menos sabe. Aí eu vim para Maravilha, fiquei mais uns dias lá ainda, e vim para Maravilha. Só que eu vim com as duas crianças pequenas, o Arthur tinha 6 na época e a Alana tinha acabado de fazer 4, ia fazer 5 anos. Só que eu vim sem nada. Eu vim com a cama das crianças, colchão, um guarda-roupa, uma pia, uma geladeira, o fogão e a máquina de lavar. O resto ele ficou com tudo. Daí quando eu cheguei aqui em Maravilha, a minha família tinha conseguido os móveis que eu não tinha, para que eu chegasse aqui tinha já um local para ficar com as crianças. Tá, então você, além de passar a ser mãe solo, que o que acontece muito com mães quando tem filhos que é descoberto o autismo, acontece muito de mães acabarem passando a ser mães solos porque os pais muitas vezes abandonam.
Não são todos, são alguns, mas acontece. Você, além de tudo isso, de passar a ser uma mãe solo, você teve que se mudar, ele ainda ficou com as coisas e você teve que passar a se virar sozinho. Uhum. Na época lá eu trabalhava ainda. Só que daí, como eu vim morar para cá, eu acabei rescindindo o contrato, então eu vim sem trabalhar, eu não tinha onde morar, eu não tinha móveis, eu não tinha nada. Quem me abraçou foi a minha família, que daí eles alugaram um porão, próximo aqui ao 25 de julho. Eu morei 7 meses com as crianças lá, eles pagavam aluguel, eles traziam comida, então eu sou muito grata à minha família, todos eles de coração para sempre, porque se não fosse por eles, eu não sei o que seria, sabe? Porque ia ser muito complicado. Tem algo que eu ouvi uma vez que, como a maioria das pessoas que nos acompanham sabe que eu também trabalho com pacientes autistas, não é fácil. Às vezes de fora as pessoas têm uma noção e a gente de dentro tem outra noção totalmente diferente, porque não é fácil. Uma vez eu fui me abrir com um amigo meu falando referente a isso, e sabe o que ele me falou? Ele falou, Léo, você tem a opção de sair a hora que você quiser. Essa mãe não tem a opção de devolver esse filho. Uhum. Exatamente. Então eu sempre pego e falo e deixo claro que vocês são umas guerreiras diárias. Muito obrigada. Márcia, o que você falaria para as mães para perceberem que talvez seu filho tenha é autista? Qual o detalhe que você começou a perceber? Você falou que foi na PAI, né? Isso. Assim, por exemplo, eu levava ele no parquinho que tinha lá em Palhoça. Ele não era aquela criança que ia sentar no balanço e ia se balançar no balanço. Ele ia sempre, digamos, ou ele escalava, ele queria ir no telhado, ficar lá em cima no telhado, lógico que não conseguia, né? Mas ele nunca teve aquela... diferente das outras crianças que vai sentar no balanço, que vai escorregar, que vai isso, que vai aquilo. Então, uma das coisas que dá para ser observada é isso. Muitos andam na ponta dos pés, que é uma característica, eles não olham nos olhos. Eles, por exemplo, falando do Arthur agora, quando ele era pequeno, o foco dele, né, que eles têm um foco, era Hot Wheels. Então, tudo que ele queria era... Desculpa. Tudo que ele queria era carrinho. Então, ele tinha aquela coleção de carrinhos, tem até hoje, inclusive. Ele tinha mais de 90 carrinhos da Hot Wheels, porque todo mundo sabia que ele amava carrinhos. Então, assistia filme de carrinho. Então, aquela repetição. Uma época ele amava, o foco dele era dinossauro, hoje ainda é um pouquinho, mas o foco dele hoje, com 18 anos, é os Pokémons. Daí ele tem o Lucario, que é o que ele mais gosta, ele sabe o nome de todos, enfim, o que eles fazem, enfim, ele sabe te dizer muita coisa sobre Pokémon. Então eu sempre estou aprendendo com ele porque ele sempre tá, mãe, aquele Pokémon assim, 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 sabe? Sim. Então o foco dele hoje é nesse sentido. Falando especificamente para as mães que estão começando, para as mães que estão tentando um laudo, enfim, é que fiquem atentas às coisas mais diferentes que as crianças fazem. Por exemplo, o Arthur uma vez quebrou um dedo, ele não chorou, não fez nada. Então, além de tudo isso, eles não têm a noção da questão da dor. Às vezes uma dor é exagerada, no outro momento é como se fosse nada, sabe? Então são coisinhas que a gente vai aprendendo com o passar dos anos, né? Que quando eles são pequenos a gente acha, vai passar, tá tudo bem. E não é assim que funciona. Uhum. Então, eu sempre procuro, quando eu encontro uma mãe que está começando, que me diz, eu estou atrás do laudo, sempre procuro conversar, chamar, orientar, chamar para o Lions, chamar para a Casa Azul, que é da Andrea também, né? Porque as pessoas, elas têm que saber por onde começar. E ali que é o difícil, né? E eu acho importante a aceitação também, porque hoje muitos pais não querem aceitar, e o quanto antes aceitar é melhor o tratamento. Com certeza, porque quanto mais cedo você começar o tratamento, as habilidades, o desenvolvimento dele vai ser melhor. Exato. Então,
E, Márcia, tem algo é, no passado que você tinha de muito especial que você teve que largar para viver em pró do Arthur? Eu acho que a principal coisa foi largar a mão da minha vida lá na Palhoça pela separação, porque lá a gente vivia bem. Só que lá a condição era diferente e a não aceitação fez que eu optasse por deixar tudo para trás e dizer, não, a prioridade hoje é meus filhos e acabou. Então eu acho que isso é uma coisa que eu trabalhei tanto lá, eu batalhei tanto lá junto com o pai das crianças que a gente sempre deixa para trás, né? Mas eu não mudaria nada, nada mesmo do que eu fiz passado, enfim, faria tudo de novo. Com o que você trabalhava antes? Lá eu trabalhei uma época como terceirizado na Caixa Econômica Federal, né, que na época tinha os terceirizados. Depois eu fui para o Sebrae no 0800, que é o atendimento às empresas, né, que o Sebrae faz. E isso. Depois daí eu pedi a demissão pela questão do Arthur, né, da Sim. mudança. Márcia, hoje como é a rotina do Arthur? Olha, hoje o Arthur tem pouca coisa, por quê? Como ele está um adolescente, 18 anos e tal, ele está muito restrito a querer fazer as coisas. Por quê? Vale lembrar que o autismo são níveis, um, 2 e 3, então são graus de dificuldades. O Arthur é um paciente hoje nível 2. Nível 2 de suporte. Ele, até pouco tempo, ele tomava banho sozinho, ele escovava os dentes sozinho, fazia tudo sozinho. Só que ele acabou mudando a medicação e foi o que causou essa mudança nele, essa regressão nele. Porque eu sei que a mentalidade dele é de 9, 10 anos, né? O corpo é de 18, mas a mentalidade é de 9. Mas mesmo assim, ele era nível 1 e passou para o nível 2. Vale lembrar que eu acho que o Arthur ele tem um nível de agressividade de um nível 3, né? Sim, a agressividade dele, sim. Tem algum momento de agressividade dele que você queira compartilhar? Então, até eu coloquei essa questão da troca de medicação. Por quê? Até ano passado, ele estava estudando normal. Como todo mundo sabe, os autistas têm direito à segunda professora na escola. Então, o que acontece? Ele conseguiu se formar no ensino médio. Só que antes da formatura, em setembro, eu levei ele num psiquiatra e foi trocada a medicação dele. Por quê? As crises agressivas dele estavam muito fortes e isso acaba preocupando. Por quê? Eles perdem a noção do que eles estão fazendo. Então, o que acontece? Para você conter o Arthur, ele é maior que eu hoje, eu tinha que derrubar ele no chão, de costas, me jogar em cima dele e tinha que conseguir ajuda de no mínimo mais 3 pessoas, que eu, graças a Deus, eu tenho uns vizinhos maravilhosos que sempre me ajudaram. Inclusive tem a chave aqui de casa, a hora que eles ouvem a confusão, eles já saem correndo para me ajudar. Então um segura a perna, outro segura o braço, outro segura a cabeça. A gente tinha que segurar ele por 40 minutos, 30, 40 minutos, até ele perder as forças, literalmente perder as forças. Daí sim tu podia soltar ele. Por quê? Ele morde, ele bate, ele quebra, ele, enfim, né? Eu sempre procurava também querer conter ele até para ele não se machucar, porque é como se, não é como, é ele perde a noção do que ele está fazendo e depois desse tempo ele começa a chorar. Por quê? Porque ele se dá conta que ele machucou, ele se dá conta que ele, sabe? Sim. Então, eu sei bem como é que é isso. assim, Realmente são várias crises, é difícil. A gente está compartilhando tudo isso, essas fases de agressividade, para as pessoas saberem realmente como é que é a rotina de verdade com o paciente autista, em um nível
alto desse agressividade. É importante as pessoas realmente saberem o que realmente é a rotina deles. Posso comentar? Sim, sim. As pessoas, assim, vê o Arthur na rua e eles dizem, nossa, ele é tão simples, nossa, que legal, ele se vira e tal. Mas que nem você colocou. Eles não sabem o que a gente passa dentro de casa, o que acontece. Então, para quem olha, ele conversa, ele caminha, ele se vira. Até então eu mandava ele no mercado, ele ia comprar pão, dava o dinheiro para ele, ele trazia o troco, tudo de boa. Então hoje eu já não consigo mais isso. O Arthur voltava da escola sozinho. Voltava da escola sozinho, depois ele não queria ir mais na escola, então foram fases que foi passando, sabe? E eu sempre pego e falo que cada dia é um dia, porque cada dia você vai ter ele como paciente diferente. Com certeza. E a questão é o quê? Você não é apenas a mãe, você é a mãe, a psicóloga, a dona de casa, então tu tem que lidar com todo aquele contexto. Quando eu falei, eu quero convidar a Márcia para o meu programa, porque eu queria isso, eu queria uma história, eu queria uma mãe, eu queria uma simplicidade e algo que fosse passar tudo que realmente uma mãe passa no decorrer de todos os dias. Márcia, hoje, como que é o convívio dele com a sociedade? Ele faz algumas atividades diárias. Como é esse convívio quando ele tem as atividades para fazer? Falando dele hoje, como ele está hoje. Sim. Hoje, o que acontece? Ele era para começar psicóloga, ele desistiu. Como ele se formou no ensino médio, eu pensei, vou ver um curso, alguma coisa para ocupar ele, né? Só que nós tentamos, ele me pediu para fazer criador de jogos. Até agradeço muito ao pessoal da Microvip, o Jean, que foi muito parceiro. Nós fizemos 3 tentativas. Ele vai um tempo, desiste, vai um tempo, desiste. Sabe, e o Jean foi bem parceiro, assim. Então, é uma característica dele, de ir, desistir. Ele não consegue ter aquele contínuo, sabe, que nem a gente tem. Depois, eu disse para ele, filho, já que tu não quer fazer o curso, pelo menos uma atividade física você tem que fazer, eu disse para ele. Aí ele concordou em voltar para o tênis de mesa, que ele já fez há uns anos atrás, e inclusive desistiu do tênis de mesa porque o professor mudou uma atividade. Pensa. Só pela essa pequena mudança que o professor fez, né? Ele disse, não vou mais, não vou mais. E agora ele voltou. Né? E a rotina. Exato. Então hoje, a psicóloga ele não quer ir, então já desconsideramos, né? Conversei com as psicólogas e tal. Ele faz tênis de mesa na segunda e na quarta-feira e só. Tem dias que ele me diz, mãe, eu quero passear na casa de um amigo. Ele não tem amigo, né? Dos meus amigos. Aí eu digo para ele, então vamos. Tem dia que eu digo, vamos lá na avó. Ele diz, hoje eu não quero sair. Daí tu tem que deixar ele. O que tu vai fazer? O que acontece com o Arthur quando ele é contrariado? Olha, é bem complicado. Ele já começa a aumentar o tom de voz, querer, sabe, ser mais forte que todo mundo, já se estufa o peito. Eles ficam irritados e agressivos imediatamente. Exatamente. Tipo assim, a gente não... o que nós vivíamos antes da troca de medicação não voltou, graças a Deus. Hoje ele está bem maleável, bem mais tranquilo para conviver. O Arthur, como ele fez a escola, então ele é alfabetizado. Sim. Hoje ele não faz nenhum acompanhamento com a PAI, com nada. Já vamos resolver isso, né? Isso. Você saberia me dizer os direitos que hoje os autistas... Vamos falar de Maravilha, Maravilha, Santa Catarina. Quais os direitos e quais as conquistas que os autistas aqui na nossa cidade têm? Então, falando especificamente do Arthur, assim, carteirinha de autista, eles têm direito, é só ir até a PAI, falar com a assistente social, isso? Com a assistente social, eles têm direito à carteirinha, essa carteirinha ela dá direito à prioridade, né? Hoje eles já têm, em alguns locais, no caso, o símbolo do autismo, em outros é só você mostrar, eles já priorizam também. Então, o laudo, que se tornou vitalício também, né, a nível
Brasil, né? Mas, segundo o professor, como eu coloquei, que em Santa Catarina tem a lei que faz com que eles tenham direito, tendo laudo, ao segundo professor. Me ajuda, o que Eles têm mais? algumas atividades também que tem a natação. Tem. Tem algumas delas que o Arthur frequenta ou por opção ele não. Por opção ele não quis, ele começou a hidroterapia, fez algumas vezes e desistiu, que é uma característica dele, como eu coloquei antes. E depois, por toda essa situação e essas mudanças que ele teve, eu mesmo optei em não buscar agora e esperar ele se estabilizar bem para fazer novas tentativas, né? Porque é tudo uma tentativa. Sim. Márcia, o Arthur, por ser um paciente autista, ele recebe algum auxílio ou algo do governo? Sim. Ele tem o BPC Loas, né? Que é um salário mínimo, né? E é bem-vindo, porque é uma coisa que ajuda, eu não consigo trabalhar fora, né? Porque ou você trabalha fora ou você fica ali com ele, né? Sim. Porque, por exemplo, nenhuma empresa vai aceitar você estar ali trabalhando, né? E toda hora tem que estar correndo porque o filho está em crise na escola, o filho, sabe? Então, quando eu vim morar para Maravilha, que eu optei mesmo pela questão das crianças, eu não trabalhei mais aqui, eu não trabalhei, e busquei esse BPC Loas até para ser uma ajuda, né? Porque o pai paga a pensão, mas só a pensão também não é o suficiente, né? Exato. Vamos falar um pouquinho de preconceito. Bah, isso é bem complicado, né? Isso é bem complicado. Falando aqui de Maravilha, o Arthur, ele é recebido muito bem pelas pessoas, sabe? Por ser um lugar pequeno, as pessoas, não digo que são todas, mas tem bastante pessoas que têm um entendimento diferente, que por conhecer a gente, sabe? Então tem muitas pessoas que dizem, oi Arthur, tudo bem? Por quê? Eu tô com ele o tempo, tava, né? O tempo todo para cima e para baixo correndo, com ele aqui, né? Daí já dizem, oi Arthur, tudo bem? Já conhecem porque me vê com ele. Então existe, por ser um município pequeno, essa questão. Os vizinhos, tem um vizinho que mora aqui na frente, que é o amigo dele. Já é um senhor casado, ele é amigo da família. Mas ele vai ali, ele bate papo, sabe? Então, ainda existem pessoas boas, e é isso que deixa a gente, que anima, né? Sim. Então, eu agradeço muito pela cidade onde a gente mora também. Eu sei que centros maiores também devem ter pessoas boas, dispostas, né? Mas aqui eu sempre tive esse, tipo, eu vou no posto de saúde, todo mundo conhece ele, sabe? Então isso é uma coisa boa de ser um município pequeno. A gente no nosso município, por todo mundo conhecer todo mundo, então a gente tem esse acolhimento das pessoas e da população. Mas tem algum momento sobre preconceito que você tenha passado, que você tenha ficado chateado, ou algo que você ouviu, que você se magoou? Com certeza. Eu lembro que quando eles eram menor, eles faziam xadrez lá no pavilhão da Igreja Matriz, embaixo ali. E um dia nós estávamos voltando para casa, eu com os dois, né, com a Alana e o Arthur, e o Arthur se estressou, pegou uma grade e se segurou. E quem tira ele dali? Imagina a situação, né? E daí fica ali, conversa, e passa um, fica olhando, né? Aí tu já começa a se alterar, né? Não me lembro exatamente como é que eu consegui trazer ele para casa, enfim, mas sei que ali ele fez uma cena bacana, né? Aí o pessoal passa, fica olhando, comenta, e vai, né? É que as pessoas que são mais, têm estudo, alguma coisa, ainda consideram ou falam coisas desnecessárias. Com certeza. Por exemplo, é tratado como uma pessoa. Às vezes eles falam como se seria uma pessoa louca, não é? Sim, é um autista. Gente. Sim. Não sei se vocês observaram quando chegaram aqui em casa, eu botei uma plaquinha ali no portão, não sei se tu viu. Eu acabei não vendo. Então, depois pode olhar ali. Por quê? Me aconteceu uma vez que o Arthur estava em crise, ele tinha a mania de fugir. Então, eu e a minha filha
E a gente sempre escondia as chaves porque a gente sabia que ele entrava em crise, ele fugia, ele ia para a rua, né? Aí não me lembro por que eu deixei o portãozinho aberto lá na frente e ele fugiu, e ele em crise. Aí ele se firmou ali nas grades ali na frente e o pessoal, a vizinhança, os carros que passavam viram ele gritando, eu correndo atrás dele desesperada, né? Aí de repente me aparece a polícia aqui. Primeira vez que chamaram a polícia, agora já aconteceu outras vezes também. Aí o policial assim perguntou, né? Até o meu vizinho aqui da frente estava aqui me ajudando com ele. Nós sem calçado, tudo descabelado, porque nós estávamos tentando conter ele, né? Aí quando eu consegui puxar ele para dentro, aqui na rampa da frente, eu escorreguei e caí. E não sei se foi um vizinho ou quem, ligaram para a polícia e disseram que ele estava me machucando. E ficaram com medo que ele fosse me machucar. A intenção foi ótima, né? Sim. Só que deu aquele vucu de polícia e vizinhança aqui na frente, até conseguir conter ele e passar. Então eu coloquei essa plaquinha para o pessoal olhar e ler. Nessa casa mora um autista. Não pelo fato de chamarem a polícia, mas pelo fato de entenderem que é algo fora do normal, entendeu? Sim. Nesse sentido eu quis colocar ali. É ótimo esse seu relato para as pessoas terem um pouquinho de noção do que uma mãe com filho autista passa no decorrer de todos os seus dias. Dias e noites, né? Porque as noites que você passa em claro, às vezes que ninguém sabe o que você está passando dentro de casa, sem dormir, porque às vezes eles passam, não um, mas às vezes mais de um dia sem dormir. Do dia 29 de setembro que eu levei ele no psiquiatra para solucionar a questão da agressividade, que graças a Deus reduziu, não deu mais crise depois disso. Como ele vomitou um tempo, como eu falei antes, né? Depois ele começou a não dormir, não comer, não querer tomar banho. Então essas noites em claros, não foi uma nem duas, foi muito tempo, foi meses. No início eu não conseguia dormir, eu ficava acordada com ele, mas depois o cansaço bate, tu até dorme, mas tu já está em estado de alerta. Um barulhinho que dá, eu já pulava da cama e já saía correndo para a cozinha porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Porque ele ficava na sala. Aí ou ele ia comer, ou ele queria, enfim, e daí ele chegava lá e eu já estava de pé, né? Porque eu já ficava em estado de alerta. Então foram coisas que a gente passou, não foi fácil, claro que não foi fácil, mas foram várias noites. Até hoje, inclusive, essa noite que passou, não sei que horas que ele foi dormir. Porque eu deitei com ele, tentei fazer ele dormir, como eu sempre faço. E daí, como ele está um pouco resfriado, ele estava com o nariz trancado. Ele me disse que não ia conseguir dormir. Eu falei, tá bom. Daí ele já tinha tomado os remédios, já tinha comido, etc e tal. Eu deitei e cochilei. E depois ele foi para a cama. Mas eu não sei que horas que ele pegou no sono. Eu estava lembrando aqui agora, toda essa mudança de humor, o comportamento do Arthur se iniciou quando estava para se formar na escola. Sim. Primeiro ele não queria se formar porque era aquela rotina diária que ele tinha todos os dias ir para a escola, ver os colegas, então ele não queria se formar. Exato. Aí depois ele queria muita formatura e começou toda essa mudança. Uhum. Eu estava na formatura, Sim. foi lindo aquele dia. Você com certeza deve ter guardado um momento muito especial daquele dia de formatura. Com certeza, foi um momento bem especial, porque eu fiz também a formatura porque eu pensei assim, bom, de repente seja a única formatura que ele tenha. Por que eu não vou dar oportunidade para ele de fazer essa formatura? Inclusive o pai dele veio, o vô dele também veio, porque ele quis convidar. Eu falei, lógico que tu pode convidar. É os teus convidados. Você que vai escolher quem vem ou quem não vem. E o pai veio, o vô também veio. Então ele estava radiante no dia da formatura. Só que depois da formatura, que passou todo aquele contexto, né? Ele decaiu muito também, né? Porque o emocional abalou, né? Tem algo na sua história que você gostaria de mudar? Não, nada. Faria tudo igual. Faria tudo da mesma forma, porque foi um desafio bem grande. Mas eu acho assim que todo desafio que você passa é um aprendizado. E tem um porquê.
Então não adianta você desistir achando que você vai mudar, que a coisa vai ser diferente. Se for para ser assim, é assim. Márcia, alguma mudança do Arthur infância, pré-adolescência e o dia de hoje? Em que sentido você disse? Foram tantos. Como era o Arthur antes, como é o Arthur hoje? Tirando as crises, ele era muito bom, no sentido do quê? Como eu falei antes, tu dizia, Arthur, ó, pega o dinheiro aqui, vai no mercado. Ele ajudava muito. Eu já fui junto com o Arthur até cortar o cabelo. Sim, verdade. Brincamos uma tarde toda, foi Verdade, incrível. já tinha até esquecido. Olha que Sim. lembrança legal que você tem. Fomos cortar o cabelo. Então, assim, ele era bem independente, por mais que, lógico, se fosse numa reunião de família, ele só ia falar de Pokémon, Pokémon, Pokémon. Nem todo mundo concorda em ficar ouvindo sobre Pokémon, né? Mas, se não, ele sempre foi, assim, de boa, de socializar, de acordo com o que ele conseguia fazer. Mas hoje ele está diferente. Então, o que acontece? Hoje, para sair com ele, é no tempo dele. Se ele disser não quero, não adianta. Tu não pode sair. Então, ele mesmo, digamos, se restringiu por uma opção. Eu acho que é pelo autismo, com certeza, e pela medicação, né? Até ele tem consulta hoje, porque provavelmente ele vai ter que mexer na medicação novamente. Por quê? Tentar regular mais o dia dele. Por exemplo, que ele consiga dormir de noite, acordar bem durante o dia, fazer mais atividades, nesse sentido, sabe? Sim. Porque que nem eu falei antes, a mudança dele foi tão grande que para mim fez com que eu me perguntasse até que ponto foi bom essa troca de medicação. Porque não é mais o Arthur que eu tinha, sabe? Nesse sentido eu digo. Mas eu sei que foi por um motivo justo, porque a crise agressiva dele passou. Então, por mais que eu como mãe eu me culpe e diga não, eu não deveria ter feito, eu sei que foi certo, porque resolveu o que precisava ser resolvido. Entendeu? Não sei se tu conseguiu. Sim, entendi. Você queria uma mudança ali, você queria tirar a agressividade, mas você queria o mesmo Arthur carinhoso de antes e tudo mais. Alguma vez em toda essa sua trajetória você pensou, eu não aguento mais, eu quero desistir? Até pensei, mas assim, ainda que tem pessoas, como eu falei antes, que estão do nosso lado para ajudar. Eu também sou atendida pelo psiquiatra, né? Fiz psicóloga há muito tempo, parei porque agora a prefeitura não tem a troca ali, né? Que eles sempre fazem. É para vir um novo, mas não sabem quando. Então, pelo psiquiatra, eu tomo medicação, enfim, de tempo em tempo eu tenho que voltar. Aí quando aconteceu tudo isso com o Arthur, eu disse, não, tá na hora de eu voltar. Então eu tenho esse respaldo junto para mim, por quê? Porque eu sei que eu preciso. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver ali de pé, fazendo o que eu sempre faço, eu vou desestruturar o Arthur. Então, para mim, é mais fácil me manter o máximo que eu puder forte, porque daí eu sei que ele também vai estar bem. Você é o alicerce de tudo isso. Se você não estiver bem, nada estiver bem. Porque se você não estiver estruturada, você não vai conseguir manter tudo que tem ao seu redor. Porque tudo depende de mim, né? Você é mãe. E sou solo também, né? Sim. Tipo, eu tenho meu companheiro agora, a gente tá junto há 8, quase 9 anos, então é um bom caminho juntos, né? Mas a questão do Arthur é para mim, né? Ele é companheiro no geral assim, porque para ele também é mais difícil lidar com o Arthur pelo contexto dele, né? Mas assim, nossa, se conhece inclusive, Sim. né? É uma pessoa incrível, até entrou no Lions pela nossa causa, para me acompanhar e estar junto comigo, né? Mas quanto à questão do Arthur, ele é muito receoso porque é um desafio muito grande, né? Se a gente como família é difícil, imagina para ele que, né? Sim.
Da onde você tira hoje sua maior força? Fé. Uma coisa que eu tenho muito é fé. Eu não vou na igreja o tempo inteiro, não vou também pela questão do Arthur, né? Nem sempre ele quer ir. E nem sempre eu tenho com quem deixar, né? Mas sempre que eu posso eu vou na igreja, eu rezo bastante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me ajuda bastante é aqueles livros de pintura, sabe? Como é que chama? Não. De adultos, aqueles, até o Augusto Curry, eu acho que lançou um livro desse daí. Eu pinto, pego lápis de cor ali, faço a minha terapia. Adoro escutar música, então eu ligo a TV da sala, boto uma música, eu vou fazendo as coisas, aquilo vai me... É que cada um acha uma forma que te dê prazer, que faça Exato. Como se fosse uma terapia. Exato. E eu procuro 3 vezes por semana caminhar, porque eu tô com problema nos joelhos, enfim. E os próprios fisioterapeutas pediram para que eu caminhasse. Então, além de ser para mim, pelo meu problema, é uma terapia para mim. Porque daí eu saio de manhã, acordo 6h30, quando é umas 7 horas eu tô saindo, boto o fone, a garrafinha de água e vou. Volto dali 50 minutos, 1 hora, pronta para outra. Restaurada. Exato. Mas alguém que você gostaria muito de agradecer? Meu Deus. Existem tantas pessoas incríveis que... Eu acho que a gente não só agradecimento, porque se você for falar nome, às vezes a gente sempre acaba esquecendo alguém muito especial. É isso que eu quis dizer. Eu acho assim, ó, como eu já coloquei, meus vizinhos são incríveis, são pessoas que se eu precisar, à meia-noite sair de casa, deixar o Arthur, sempre tem com quem deixar. Minha família também. Então, nossa, nós na sexta-feira à noite, nós temos um casal de amigos, que a mãe da minha amiga tem uns problemas de saúde, a gente procura toda sexta-feira ir lá jogar baralho para entreter ela, daí faz janta, joga baralho, enfim. São pessoas incríveis também, são pessoas que abraçaram o Arthur junto também, sabe? Quando eu disser agora nós vamos para casa, eles já sabem que o Arthur não está bem. Então, aqui ao redor, assim, no geral, como eu falei antes, por ser uma cidade pequena, mercado, as pessoas conversam com ele, farmácia, enfim, como você falou, não dá para citar nomes porque são imensas pessoas, mas são... O que eu sempre falo, se o Arthur não pode ir, eu também não vou. E nesse momento tudo a gente precisa, você precisa, todos nós precisamos de pessoas que querem o nosso bem, estão perto da gente para nos ajudar no que a gente precisar. Pessoas que realmente estão ali porque gostam de você e gostam do Arthur. Exato. Então é super importante agradecer todas essas pessoas especiais e nos querem na vida como pessoas especiais. Exato. E eu sempre pensei dessa forma, se eu não fizer por ele como autista, quem vai fazer? E com certeza as pessoas que estão próximas a mim são, porque são pessoas importantes. Uma mensagem que você gostaria de deixar para todos os nossos telespectadores, para todas as mamães, algo muito especial que você gostaria de dizer? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o quê? Se tu, indiferente de ter o laudo ou não ter o laudo, busca o melhor, faça o melhor. Não faça mal aos outros, busque andar num caminho que te dê aquela satisfação, aquele teu bem-estar, sabe? Por quê? A vida é tão curta. Não tem, não, sabe? Então eu acho que as pessoas deveriam pensar mais no próximo, em vez de pensar tanto nessas coisas ruins que estão acontecendo, certo? E as pessoas que eu sei que estão começando agora com filhos autistas, que estão na dúvida, eu sempre falo, vão atrás, busquem. Se vocês não fizerem para os seus filhos, quem vai fazer? Então eu acho que essa é uma mensagem que eu sempre gosto de falar e uma frase que eu sempre falo, até na escola onde o Arthur estudava. Um dia eu fui lá, daí eu falei, nada melhor que um dia após o outro. E uma das secretárias me falou no outro dia, nossa,
essa tua frase mexeu tanto comigo. Eu falei, mas é uma frase corriqueira, eu sempre falo. Nada melhor que um dia após o outro. Exato. Mais alguma coisa que você acha que a gente tem esquecido de falar que seja muito importante? Olha, eu acho que foi bem bacana a nossa conversa, que foi proveitosa, enfim. Espero que eu tenha conseguido me expressar e falar o que devia falar, né? No caso, a gente se emociona, acaba engasgando, acaba... Isso faz parte, isso é ser uma pessoa de verdade. Nada engessado, somos pessoas normais. Nossa, e só agradecer, né, pela oportunidade, por você ter me escolhido também, isso me deixou muito feliz, porque eu sou só mais uma, né, nesse nosso contexto de autismo tão grande que a gente tem. E você me escolheu. Você é uma mãe muito especial. Regina. Márcia, muito obrigado por topar, compartilhar a sua história incrível com a gente. Espero poder a sua história ter ajudado muitas pessoas que estão nos acompanhando. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Te dou um abraço. Meu Deus. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. A todos vocês, obrigado por ter acompanhado mais essa linda história da nossa amiga Márcia. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, compartilhe, comente. Foi um prazer estar aqui com todos vocês e com a nossa convidada de hoje. Obrigada.